Fala pessoal, seja bem-vindo ao Pense Alto Podcast, onde a gente conversa com pessoas inteligentes e eu quero aprender bastante coisa. E nesse programa eu vou falar com o Madaliano. Claro que você conhece quem é o Madaliano, uma pessoa polêmica nas redes sociais, mas é uma figura assim incrível. E a gente vai bater um papo. Madaliano, obrigado pela presença aqui. Você me convidou para o seu podcast e agora eu estou aqui no Pensa Alto Podcast. Cara, tem bastante coisa que eu queria perguntar para você, né? O pessoal te conhece na rede como um cara polêmico, né? Um pouquinho só, né? Um pouquinho, um pouquinho. E, cara, como foi sua carreira policial? Você foi policial, saiu da polícia. Conta um pouquinho aí como é que foi essa trajetória aí pra gente. Eu, desde criança, quis ser policial militar, só que a minha mãe não concordava, né? Acho que a maioria dos pais não estavam não concordando, né? E aí foi onde eu falei pra ela, então eu vou fazer um meio termo aqui, eu vou pro exército. E aí primeiro eu fui pro exército, fiquei 4 anos no Batalhão de Engenharia de Combate lá em Pindamonhangaba. Mas você foi engajado? E isso, eu fui no ano obrigatório, engajei e fiquei mais 3 anos. Fiquei 4 anos. Soldado. E aí isso foi em 2009. No ano de 2012, eu fui para a missão do Haiti. Fui para a missão de paz, fiquei lá 8 meses. Mas como é que você foi para isso aí? Como, você é voluntário? É voluntário. E eu tinha tentado já por 3 vezes e nunca chamavam o meu nome. Aí acho que foi nessa terceira ou quarta vez que me selecionaram lá. Eu nem acreditei. Eu não acreditei. Aí eu contei para minha mãe, ficou doida também, né? Para não ir. Não ir. Mas ali já tinha conversado, ela já estava... A minha avó falou muito para eu não ir. Ela via no noticiário que lá é rota de furacão, né? E tudo mais, terremoto. E foi na época que teve furacão terremoto. Em setembro, outubro, né? No final da missão passou bastante furacão lá. A gente foi em março e voltamos em novembro, se eu não me engano. Na época de... Então no final passou um furacão que perdeu velocidade, perdeu força e foi rebaixado para tempestade tropical. Mas mesmo assim a gente ficou sem internet, sem luz, não tinha comunicação, não tinha WhatsApp na época, né? Então a gente falava pelo VoIP, né? Por ligação, por computador, ou por e-mail, Skype. E a gente ficou acho que 1 ou 2 dias sem internet. E no Brasil o Jornal Nacional falando que morreu mundos e fundos lá no Haiti, a família desesperada. E aí conseguiram restabelecer a conexão e deixaram a gente mandar um e-mail para um contato de segurança. Então a gente fez uma baita de uma fila, seria o P5, né, Relações Públicas lá, e cada um tinha ali 5 minutos para mandar um e-mail. Cara, onde? Quartel do Exército do Haiti? Lá não tem exército, né? Lá eles têm a Polícia Nacional. Tá. Justamente a revolta lá começou porque um belo dia, acho que foi o Papadoc, não lembro, o presidente lá, ele chegou em rede nacional e falou, acabou o exército. E aí pensa, chegar aqui hoje, o nosso excelentíssimo Lula, né? É só o que falta, chegar em rede nacional e falar, acabou o exército. Pô, um monte de pai de família ali, o cara que a carreira dele é aquilo, o sonho dele é aquilo, o pessoal se revoltou. Eles tinham literalmente um batalhão nas mãos, se armaram, foram pra rua e começou a revolta lá. Né? Isso foi em 2008, né? 2006, eu não 2007, me recordo. Não, isso mas você foi... Não, quando eu fui já estava pacificado. Já tava. Em 2012 já estava pacificado. Você foi pela ONU, né? Foi pela ONU. E Brasil. aí a gente perguntou onde a gente ficava lá. Na capital, em Porto Príncipe, tem o Campo Charlie, que a gente fala. Na época, acho que eram 19 exércitos que estavam lá dentro, se eu não me engano. E a gente do Brasil, do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. E a gente, inclusive, fazia operações conjuntas. Quando você entrava lá, tipo um condomínio, uma mistura de condomínio e prisão, né? Tinha uma torre no meio, 2 torres do lado, 2 portões enormes, que era um de entrada, um de saída. E aí você chegava com as viaturas, abria-se o portão. Forças Armadas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E aí você entrava com a Mas viatura... o Brasil era o líder. Não. O general Santos Cruz, se eu não me engano, na época, era quem liderava. Comandava toda a tropa militar. Mas cada um tinha a sua peculiaridade, né? Tá. E aí, vamos supor que a entrada é aqui, né? Aqui tá a torre no meio, você entrava aqui. Tá. Aqui você subia, aqui você descia. Aqui estavam os países, né? Tava ali o pessoal do Japão, da Coreia, Senegal. Sim. E aí, eles estavam aqui do lado também tinha. Aqui no fundo, acabava com a infantaria do Brasil. E dentro da infantaria tínhamos nós, que era a engenharia de combate. Então estavam todos ali, tinham outros pontos, tinha embaixada, mas ali era o principal, o Campo Charlie. Então a gente ficava lá dentro aquartelado, e não tinha essa de acabou o expediente, eu vou pra rua, não. Porque por motivos óbvios, você sai na rua, vão saber que você é do Haiti. Você é alvo? É alvo? É alvo? É alvo mesmo? É alvo. Muitos haitianos... Muitos haitianos... Utilizado. Sim. Fizeram... Não por todos, mas o que acontece? A população Só para entender. A população hostilizava? Sim, às vezes. Eita.
Na primeira semana lá, o meu pelotão era de destacamento, então a gente viajava a ilha inteira, porque o Haiti, né, como se fosse aqui, metade é a República Dominicana, metade é o Haiti. Então a gente viajou a ilha toda. Na primeira semana, já numa rodovia, tinha uma barricada e o pessoal xingando e tacando pedra. E eu vou morrer Pedra é aqui. tudo bem, né? Mas assim, não tivemos maiores problemas, né? Era uma coisinha ou Teve outra. troca Assim. lá? Não, graças a Deus não teve. Tá. Então a gente encontrava muito, a gente tinha muito contato com a população. E quem gosta do Brasil especificamente, eles gostam muito do brasileiro, porque o brasileiro é Futebol, acolhedor né? e tudo mais. É futebol, Ronaldinho? Quando eles gostam muito. Tá. Mas quem não gosta. Mas não é o Brasil, é a força É da no geral. ONU. É da ONU. Porque quando teve a revolta, divide-se em duas partes. Né? Primeiro foi a imposição da paz, que é o pessoal chegar lá e troca de tiro mesmo, e morreu muita gente. E depois é o segundo momento, que é onde eu chego, que é a manutenção da paz. Tá. É aquela sensação de segurança. É você estar na rua armado, mas não mais de 762. Você está com uma calibre 12 ou com uma pistola. Tá. Mas você não Faz está um mais com aquele. policiamento, né? Isso, você não mas- está mais com aquele colete balístico. Você está com só um colete tático. Tá. Você não está com o casque blue que fala, né? O capacete azul, você está com o bonezinho. Tá. Então você mostra que a gente está aqui, mas está mais tranquilo. Então a gente ficou na manutenção da paz. Só que na época da imposição da paz, morreu muita gente. Pessoal Muito não fala haitiano. isso, né? Então, às vezes é familiar de alguém que sobreviveu, sim. é amigo, então muita gente guarda rancor por isso. Mas muita gente é grata por ter resgatado o Haiti disso, e ainda mais que o brasileiro, que eles chamam brasileiro de bombagai, que é povo bom. Então eles gostam Lá muito. fala do francês, brasileiro. né? É o creole, né? Tipo um dialeto do francês. Tá. É um francês mais basicão. E você foi em 2012. 2012. Ficou só em 2012. Não Isso. foi o ano que o Tarcísio foi pra lá? Não, o Tarcísio foi antes. Ah, foi antes? Foi antes. Quando ele foi, eu acho que o bicho estava pegando ainda. Tá pegando. Mas ele teve Então, lá também o Tarcísio no é combatente. É, combatente. Tanto Fez que a mano, né? o primeiro contato que eu tive com ele, foi uma das primeiras coisas que eu falei. Eu sei que o senhor teve no Haiti, eu tive lá também, missão de paz. Legal. O primeiro contato foi bacana. Mas eu queria só retomar a sua carreira na polícia, mas antes eu tenho uma curiosidade. Eu estava assistindo uns vídeos aqui no YouTube, tem bastante coisa legal do Haiti, e parece que eles são bem ligados às energias espirituais. E em um desses vídeos, eu não sei o canal agora, o pessoal vendia a alma, incorporava a alma. Você chegou. Parece que tem uns locais próprios de. Eu posso estar muito enganado, né? Faz muito tempo que Você lembra a gente disso? estudou sobre, mas na época nos falaram que o Haiti era meio que a capital mundial do voodoo. Né, da Isso magia. mesmo, é. Capital Então do vai voodoo. gente do mundo inteiro para Isso fazer mesmo. trabalhos lá. E você ouve da população local lá umas histórias cabeludas, né? É vamos isso dizer mesmo, assim. né? Inclusive, tem muitos haitianos que trabalhavam com a gente. Tinham muitos haitianos que trabalhavam com a gente. Como intérprete, fazendo manutenção das instalações. E os intérpretes, eles conversavam muito com a gente, que a gente estava ali na missão, ia almoçar junto e tal. Então eles contavam algumas coisas, como por exemplo, me disseram, o Google, eu vi isso daí, mas eu não posso afirmar 200%. Tá. Ah, mas já por 100%, né? Que diz que na Constituição do Haiti, lá, eles têm uma lei que você é proibido de criar zumbis. Eu falei, como assim Eu ouvi você é falar disso proibido aí, eu ouvi criar falar disso aí, zumbi? eu ouvi falar disso E aí. aí eles explicaram, não, que aqui tem zumbi, que é assim, que é Eu ouvi falar assado. disso aí. E aquelas histórias do povo antigo que tem aqui, eles têm Sim, lá sim. também. O povo antigo lá fala que via zumbi, que o pessoal colocava zumbi para trabalhar em fazenda, não, fazer trabalho braçal, né? E aí a gente foi entender que, na verdade, segundo eles, usava-se acho que uma toxina do baiacu, de algum peixe, e essa toxina ela reduzia a capacidade da pessoa e ela ficava com o básico, coordenação motora básica. Então usava-se essa pessoa para trabalho braçal, para carregar peso, e aí isso é interpretado como um zumbi. Então eles têm uma lei que você não pode criar um zumbi para fazer isso. Eu vi num desses vídeos aí um ritual mesmo, né? Ritual. Mas aí você voltou, e aí? Em 2012 você volta no final, você presta concurso pro. Isso, aí eu volto no final de 2012, né, opto por não reengajar, porque eu penso, poxa, eu fiquei 4 anos já no Exército. Eu já fui pro Haiti, que era o principal que eu queria, tirei minha habilitação aqui dentro, eu vou ascender para onde mais? Né? Não tem mais o que fazer. Você vai fazer a ESA, Fiz né? uma conta rápida ali, eu fiz a prova 2 vezes para a ESA, não passei. Uma das vezes eu fiz no Haiti, eles aplicaram a prova da ESA pra gente.
Eu pensei, fiz uma conta básica, vou ficar mais 4 anos aqui, vou sair daqui com meus 26, 27 anos para eu procurar emprego sem Você já capacitação. tava falando Complicado. francês, inglês? Não, nada. A gente Vai aprende só o básico. QAP, A QRV? gente aprende o básico. Retelar o jetirê, pare eu ati, Bonjour, bonjour, tu vas bien? como ça va, por aí vai. Então, 2012 eu opto por não reengajar, 2013, e aí dei baixa. E a minha mãe, quando ela concordou em eu ir pro exército, ela falou, no exército você fica aquartelado, então não tem problema, né? Ixi. E aí ela cai do cavalo quando eu vou pro Haiti em 2012. Eu falei, bom, já tive a experiência de estar em missão real, na rua, armado. Falei, agora eu vou atrás do que eu quero mesmo, que é a Polícia Militar. E aí, Você morava onde? Campos do Jordão. Campos do Jordão. Isso, Tá. natural lá de Campos do Jordão, morei quase a vida CPI toda lá. 1, né? Pra quem é da A área área. de CPI 1, CPI isso. Lá é 1. a terceira companhia do 5º I. E aí eu peço baixa, eu não reengajo no exército, Tá. presto a prova para a Polícia Militar e de primeira, no ano que eu prestei a prova, foram 2 concursos, um em julho e um em dezembro, passei nas 2 provas. Na de dezembro eu passei melhor do que na de julho, mas a de julho eu passei em todas as etapas, não precisei nem ir por TAF da próxima turma, né? Então, entro no curso de formação ali em 2015. Você fez a formação aonde? Lá do CPI 1, lá Eu em fiz São o José? básico eu fiz em Pirituba, os Pirituba. primeiros 6 meses em Pirituba e os últimos 6 meses específicos eu fiz em Taubaté, no 5º I. Mas específico do quê? Os últimos 6 meses do curso. Tá. Mas é pra ser policial de rua. Isso. Nada de unidade Não, especializada. Não. Tem alguns amigos aí que me falaram na época que já eram policiais, né? Falou, escolhe especializado, não vai pra rua não, que a rua é boca pobre, é o primo pobre da polícia, vai O pro pessoal fala que bombeiro, pro rodoviário, pro trânsito. quando começa com o número não é bom, né? O pessoal tem esse ditado, né? Começou com o número não é bom. Tem que começar com letra, Tem que né? começar com letrinha. Tá bom. E eu, aquele negócio de recruto, falei, não, eu quero ir pra rua, eu quero pegar ladrão, eu quero rodar com viatura velha mesmo. Você se forma em que ano? Você se forma em que Eu ano? formo em 2015. Você entra, você sai em 2012, faz o concurso em 2013. Eu saí em 2013, 13. e aí eu faço 2 concursos em 2014. Aí tem todo o tempo, nas Isso. etapas do Aí concurso começou e tal. 2000. Você acha que a polícia reprova bastante no psicológico? Muito. Não é lenda, não? Não. É de verdade mesmo? Reprova mesmo? Muito. Acho que cerca de 80%, eu acho, do efetivo que chega lá é reprovado no psicológico. Mas é porque o perfil é ruim ou porque a polícia pesa a mão? O que você acha? É difícil falar que a polícia pesa a mão, porque hoje em dia a gente tem a menor procura dos concursos policiais, específico da Polícia Militar, né? Na verdade. Dos últimos tempos. Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, porque recentemente teve o concurso do Rio de Janeiro, e é claro que o Rio de Janeiro não abre concurso sempre como a Polícia Militar de São Paulo. Mas o estado do Rio, que tem uma população menor que o estado de São Paulo, teve mais que o dobro de inscritos para a Polícia do Rio de Janeiro do que São Paulo. Deu mais de 100 mil inscritos no Rio de Janeiro, São Paulo deu 47 mas São Paulo mil. teve uma época que dava mais de 100 mil, né? Sim, dava 110, 120, acho que o máximo foi 130 mil, se eu não E me agora engano. dando quanto? 47 mil. 46. Os últimos 2 concursos cravaram em 47 mil. Tá, e aí você acha que tá equilibrado, então, o psicológico? Ou... Cara, como foi? é complicado. Se reprova e é psicológico, é porque o pessoal que tá entrando não é bom? É complicado porque eu recebo muita mensagem de muita gente que reclama dessa fase e eu vejo algumas pessoas que entram que você realmente bate o olho e fala, como que essa pessoa entrou? Então eu sei que a Polícia Militar tem ótimos profissionais na área de psicologia, né? Conheço alguns, mas tem algo ali que eu acho que precisa ser ajustado. Não sou técnico, não sei dizer o que, mas eu acho que tem algo ali que precisa ser ajustado. Eu não digo que eles pesam a mão porque não está batendo as 2.800 vagas do Mas concurso. você acha que isso é importante? Completar o número de vagas? Você do Judiciário não completa, o Ministério Público não completa, os concursos não completam, porque a polícia tem que completar. A gente não tem que escolher o melhor profissional ou tem que completar a vaga? Sem dúvida tem que escolher o melhor profissional. Tá. Só que, por que não completa hoje? E eu tenho algumas teorias quanto a isso. Quais são as teorias? Qual a principal teoria? A gente tem pela primeira vez na história, o número de policiais que tiram a própria vida é maior do que o número de policiais que morrem em confronto. A Polícia Militar tem o menor efetivo proporcional da história. Não chega a 80 mil. Eles falam que tem 80 mil policiais. Tá juntando bombeiro, né? Mas isso aí junta, são 8 mil bombeiros, você junta o pessoal que está de LSV, uma infinidade. Se você pegar o número total de policiais que estão na rua, você ainda vai dividir ele por 4, que são os pelotões. Então é um número 12 por irrisório. 36, né? Então hoje a polícia tem o menor efetivo da história. Uma corporação que chegou a mais de 100 mil policiais, hoje não tem 80 mil. Tá.
Os concursos que batiam 120, 130 mil, hoje não bate 50 mil. Tá. Mas você acha que o jovem não está procurando outro emprego também? Também, mas eu acredito que é uma mistura disso e a falta da Polícia Militar acompanhar a evolução das coisas. Né? Tem um regulamento disciplinar que é muito arcaico, que é muito antigo. Hierarquia e disciplina tem que ter em todo lugar. Toda organização, militar ou não, ela tem o seu quadro ali, ela tem uma hierarquia, ela tem a disciplina, ela tem as suas normas. Não adianta eu querer falar que todo mundo tem que ser peão ou todo mundo tem que ser CEO, que isso aí não existe. Mas me parece que na polícia vem dessa ideia de que você entrou soldado, você vai sair coronel. Só depende de você. Às vezes, a pessoa não tem nem o perfil de ser oficial. Não precisa ser não oficial. precisa. Se não quiser, não precisa, mas eu já discordo de terem duas portas de entrada. Mas vamos lá. As pessoas estão se atualizando. Hoje em dia, a pessoa ela está mais questionadora. Tá. A pessoa entra na polícia militar hoje, muitas vezes ela já tem uma formação num nível superior, é uma pessoa que vai questionar, não é uma pessoa que em outros tempos ouvia-se, faz isso, faz aquilo, abaixa a cabeça e ponto final. Ponto final. Tá. É uma pessoa que vai questionar mais. E o militarismo ele não tem acompanhado isso. Eu acompanhei o caso de uma ex-policial hoje, que ela foi presa porque chamou um superior de você. Nossa, E eu sei que tudo foi presa, presídio militar Romão Gomes. Eu tenho os áudios, depois eu trago os áudios. Caramba. Inclusive eles estão lá na minha rede social, lá no Instagram. Caramba. E não é assim, do nada um policial chegou e chamou o superior de você. Ela vinha de um quadro de tentativa de evitar a palavra, né? Rede social. Sim. Mas vinha de um quadro que ela tentou tirar a própria vida várias vezes. Tá. Então ela estava com um afastamento psicológico. Era uma pessoa que eu brinco, né? Que ela podia subir aqui e defecar em cima da mesa que você tinha que relevar, porque ela está passando um acompanhamento psicológico. Tá. E aí ela chama o superior de você, eu ouvi o áudio, ela gravou, e ele vira para ela e fala: olha, Bruna, eu me senti desrespeitado, tá? E você está presa por desrespeito ao superior. Presa, presídio militar Romão Gomes. Ao invés de ser uma falta disciplinar, já cometeu um crime militar. Penal então, militar. Assim, são coisas que... Isso é um exemplo, é um pequeno exemplo. E aí isso vai gerando aí o descontentamento da... o pessoal, não vou precisar Sim, são vários probleminhas que eu trago na minha rede social, até mostro pro pessoal que, brigar por direitos pros policiais militares... Deixa eu só falar, a rede social dele tá aqui embaixo, hein? Você entra aí, tem YouTube, tem Instagram, o cara é fenômeno, então depois você desce aí e entra na rede dele. Hoje eu tô mais ativo no Instagram, que tá @soldadomadalhano. E são assim, essa semana teve, vamos mudar o tempo verbal, né? Porque eu postava tudo. Mas recentemente teve a Fórmula 1. Sim. E todo ano é a mesma coisa. O policial vai lá, falta água, falta alimentação. Mas tem um pão, queijo, presunto mas esse ano, e a maçãzinha e o... No primeiro dia, acho que na quarta-feira que mandaram mensagem, não teve. Não tem X-Ganha? Não teve. Caramba. E aí, ou se teve, não chegou para todos. Mandaram mensagem. Mas tem lugar, tem um paddock. Eu peguei essa mensagem. Paddock é QSA, né? Não sei, né? Como é que tá lá. Eu já fui uma vez. Eu pego essa mensagem, jogo lá no meu story, eu faço um vídeo a respeito. Eu fiz isso. No outro dia me mandaram mensagem. Depois da sua publicação, teve água, teve pão, não pode acontecer, teve chocolate, teve até chocolate em Hershey's. Isso não pode acontecer, né? Mas é bom que você é uma pausativa. Mas só para fazer uma linha de raciocínio, aí você vai para o Quintuí, que é em Taubaté, faz o especializado e vai para o policiamento. Isso, aí eu volto para a capital, para o Vale do Paraíba, é difícil abrir vaga. Acho que você fez a escola lá e voltou para a capital. E volta para a capital. Ei, que loucura. A última vez que abriu vaga direto lá depois do curso de formação, acho que foi para o último curso regional que teve da Polícia Militar, há uns 18 anos atrás, se eu não me engano, 16 a 18 anos atrás. Dali para frente nunca mais se formou e ficou no Vale do Paraíba. Capital sem policiamento. Famoso policiamento. Isso. Mas você é famoso nas suas redes por causa da Rocan. Isso. Conta essa história aí. Aí você tá... Eu cheguei na quarta companhia do 21, ali na Vila Prudente. Sim, sempre tive moto. Tá. Duas coisas que minha mãe não queria que eu fizesse. Entrar na polícia e ter moto. Esse é do exército. Aí eu saí do exército, entrei na polícia para trabalhar de moto e tinha moto. Quanto mais falava, mais... Tudo que ela não queria. E aí eu sempre tive moto. Fui para a quarta companhia do 21, chega lá recruta, né? Então você não vai ser assistido ali, vai aprender as coisas. Leste, né? Zona Leste, Vila Prudente, Moca. E aí eu comecei a trabalhar na viatura, né, os antigão ensinando lá o serviço e tudo mais, até que veio o pessoal da RPM, né, que eu comecei no rádio patrulhamento com motocicletas. E aí o pessoal, eles eram as meninas dos olhos do comandante lá. Pegava flagrante, prendia geral, eram os caras, assim, os bilão que a gente fala, né? Era o pessoal da RPM. E o comandante lá gostava muito. E aí os meninos chegaram, os meninos gente boa demais.
Pô, Madaleno, tô vendo que você tem moto, tal, chegou agora, gosta de trabalhar, você não quer vir trabalhar com a gente? Meu, isso aí é uma honra, um convite desse. Mas eu, na época, às vezes eu me subestimo muito, né? Eu pensei, putz, mas quem sou eu, né? Cheguei aqui agora Qual o seu RE? e eu, Milhão? 155. Você é milhão. E aí, Você só falei, vai entender quem é da. Só entender esse daí, quem só é da quem é da casa, né? Você caserna. vai entender, né? E aí eu pensei, por mais que eu pilote moto e tudo mais, pô, a mão que acelera é a mão que saca, que atira, aí Mas é tem o diferente, pezinho, né? São coisas embreagem. diferentes. Né? Eu pensei, acho que eu não vou dar conta disso, não. Eu falei, cara, eu agradeço tudo, mas eu acho que não é pra mim, não. Quando você é do 0 1, E aí eu parar na fiquei com padoca, aquilo na tomar uma mancha. cabeça, cara, fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia eu fui lá e cheguei pro polícia e falei, meu irmão, você me desculpa, né? Eu pensei direito aqui, é um desafio e eu, se tiver vaga ainda, se vocês quiserem me aceitar, tô dentro. Mas você vai fazer o curso da Rocan. Não, no começo, e ali ainda não era Rocan, era RPM, né? Então no começo é assim, ó, eu não vou nem falar, toma o equipamento e vai, porque até isso você tem que arranjar. Aí você tem que fazer contato com um, tentar arranjar uma bota que é Você tem que pegar diferenciada do outro, bota, você tem que. capacete, não tinha capacete, aí empresta de um, empresta jaqueta, aí trabalha sem jaqueta no começo porque não acha, a bota, trabalha com a bota com número Na menor, polícia tem um local lá, um xarifado onde tem toda essa parte aí. deveria ter. Eu vou entrar nesse assunto com E, você daqui e a é pouco. aí que a gente vai pegando vários pontinhos que, Aí você enfim, tem algumas ocorrências que são clássicas, que estão aí no seu YouTube, da nossa. tem ocorrência com 2, 3, 4 milhões de visualizações que passaram em jornal. Meu, Você se tornou celebridade. ali na Vila Prudente, principalmente na época, tava difícil até Qual de que é a abordar. ocorrência que chama mais atenção na Rocan? Cara, Qual que foi? eu tava na RPM mesmo ainda. Teve um Eu falo policial. Rocan porque o pessoal vai entender o que é Rocan, né? Eu tava véspera de Natal, já tava pra ir embora, vim pro interior pra passar o Natal com a família. E aí caiu no rádio lá que um policial tinha se perdido dentro da favela e tava trocando tiro precisando de apoio. Caramba. E aí a favela bem próxima ali da companhia e a gente recruta, né? Sempre fuçado. Vamos lá, e já conhecia cada viela, a gente já conhecia, montamos nas motos, fomos 1 milhão, liguei a câmera e aí consegui ir Era direto. uma GoPro, Era uma GoPro. não é essa câmera da PM. Não, GoPro na época não tinha câmera da PM ainda. Tá. E aí fui direto na viela que o policial tava. Cheguei lá, a moto caída no chão, ele coberto de sangue. É mesmo. Eu falei, você tá bem, você tá baleado? E aí a adrenalina é tanto que ele fala, ó, não sei, não sei. É verdade. E aí coloca a arma do lado, fala, não, sua arma tá comigo, a pessoa tá. E os vagabundos correndo do outro lado. E aí eu pego a arma dele, guardo, começo a ver se ele não tem perfuração, né? E tava tranquilo, o sangue que tava na roupa dele era de um cara que tentou dar um mata-leão nele, que ele mordeu o braço do cara para se livrar. O cara veio armado, deu 2 tiros assim, ó, na cara dele, falhou, picotou a arma. E aí retiramos ele de lá, depois o cara que tentou matar ele apareceu baleado no pronto-socorro, ele reconheceu o cara. O policial nasceu de novo. Nasceu de novo e esse vídeo na época estourou, passou no Balanço Geral a semana inteira, chamaram para dar entrevista, negaram, né? O comando negou. Você ganhou medalha? Nessa não. Não ganhou medalha? Porque... Ah. Não ganhei. Não ganhei medalha. Não ganhou, não ganha. E a partir daí eu acredito, isso foi 2015, 2016. Essa ocorrência aí, ela já foi acho que em 2000 e mais ainda, 17, 18. E aí você começa a sofrer perseguições a partir dessa ocorrência, onde você começa a ser celebridade nas redes sociais e a polícia militar, as instituições militares, elas são muito clássicas, muito tradicionais. E aí, evidentemente, que não importa se seja soldado ou coronel, se tem muito, está despontando muito, existem os cortes naturais dessas instituições. A partir daí, o pessoal começa a te ver como celebridade das redes sociais, e aí você, como é que se dá a sua carreira? Na verdade, antes disso, né, já tinha uma certa relevância na rede social. Eu admiro o trabalho policial, então eu assistia Polícia 24 Horas, via esses programas antes de eu entrar na polícia, eu vibrava com aquilo. Eu falei, meu, quando eu estiver lá, eu quero registrar isso, nem que seja para eu guardar e mostrar, né, para meus filhos, enfim. E aí, quando eu começo a gravar, foi despretensiosamente, mas tomou uma proporção antes disso, inclusive, né? Teve uma casa em chamas que a gente entrou lá na praia, teve um outro cara que veio trocar soco com a gente. Tem pessoal que fala, isso foi. Tem pessoal que fala que você gravava isso para autopromoção. É verdade? Não. Pelo contrário, eu comecei a ver que muita gente, muitos policiais que amavam muito o que fazia, acabavam sendo prejudicados. Tá. Porque
trabalhavam para mais. Tá. Né? E aí tinham os excessos, né? Era julgado como excesso. E eu via muita gente com medo de ser mandado embora. Eu falei, como assim? Né? O cara que gosta do que faz um trabalho bem feito, a todo momento tem um que está correndo risco de ser mandado embora. Eu pensei, eu acho que se por um acaso eu tiver uma certa notoriedade, né, o clamor público, né, do nosso lado, mostrar para a população que isso acontece, talvez eu meio que me blinde disso e eu consiga trabalhar, né, viver o meu sonho aqui tranquilamente, né, na Polícia Militar e permanecer na Polícia Militar. Mas foi o contrário, porque aí você se destaca e você começa a tomar mais marretada ainda. As marretadas vinham do comandante do seu batalhão ou da corregedoria, ou da secretaria, ou da ouvidoria? Não, elas... Ou você nem sabia de onde vinha? Olha, os comandantes de companhia que eu tive, né, para quem não sabe, a gente tem como se fosse uma filial, né? Você trabalha na filial, aí você tem o seu gerente ali, aí acima dele vai tendo outro. Aquele que era o comandante direto, geralmente um capitão, eu nunca tive problema. Pelo contrário, eu tive ótimo comandante comandante de companhia. Dia a dia, né? Nossa, é o cara que tá lá. O último que me comandou lá, pelo amor de Deus, o cara fora do comum. Barra lá. Quando eu vim pro interior também, nossa, fenomenal. Agora vai chegando lá em cima. Você acha que vai chegando lá em cima, o cara tem mais tempo de polícia, o cara é de outra escola, de outra década, né? Isso é normal, são os mais antigos, né? Você acha que essas pessoas têm uma forma de pensar diferente da geração Z? E a gente tá falando da geração Z, o pessoal que tá mais lá, os mais jovens. Sim, e isso é um problema hoje, eu acho que não só para a polícia, mas para todas as instituições, né? Porque o pessoal mais novo sabe do problema, quer resolver, e o pessoal mais antigo, não é bem assim, calma lá, você está se destacando muito. Eu acho que não tem a ver? Tem, mas é tudo questão de conversa, né? O que não pode é o que eu costumo falar, que o militarismo na mão de uma pessoa ruim, ele tem brecha para muito abuso, para muita coisa. Então, se a pessoa infringiu alguma norma, você vai lá e pune ela e acabou. Agora, infelizmente, na Polícia Militar não é bem assim. O cara vai, aí ele te pune aqui, aí ele te pune ali, aí ele começa a procurar um monte de coisinha, ele te transfere, ele muda o seu horário. Então eu acho que isso aí já acaba extrapolando um pouco. Mas isso eu acho que não é só na Polícia Militar, no militarismo, né? No militarismo em si. Né? Eu tive alguns problemas quando eu estava na capital, mas foram problemas pontuais, que acabaram que eu não cheguei a ser punido em nada. Quando eu fui para o interior, e aí eu vou mostrar na prática isso que você me falou agora, que é um pessoal que está lá no alto escalão, que já é mais vivido, que é de uma outra geração, e junta com o militarismo, dá aquela enrijecida e às vezes é um pouco resistente. Quando eu me apresentei em São José dos Campos, que foi o lugar mais próximo que eu consegui chegar da minha casa, o comandante do batalhão, o subcomandante do batalhão, ele recebeu todos. Ele chamou um por um na sala dele para conversar, para ver como a pessoa era, para ele escolher para onde ia mandar aquela pessoa. Subcomandante. Isso que é o tenente-coronel? Na época era um major. Major, tá. Ele fez igual os especializados fazem. Ele conversou com um por um e ele escolheu para onde o policial ia. E eu pensei, bom, é por ordem de antiguidade, né? Chamaram o mais antigo e foi indo. Daqui a pouco eu fui ficando por último. Eu nunca fui muito antigo, né? Mas tinha cara mais recruta que eu, começou aí. Falei, putz, estão me deixando por último por causa das minhas redes sociais. Ah, você já era famosinho, né? E de fato foi por conta disso. Tá. E tinha um tenente junto lá. Não tinha regulamento ainda sobre essa lei? Tinha, mas não tinha essa diretriz de 2021. Porque tem uma diretriz aí a PM 006-0321. Não é só pra PM, a Polícia Civil parece também tão rígida quanto a própria Polícia. Eles fizeram alguma coisa na Polícia Civil também, mas não como na Militar. E aí esse tenente vinha, levava a polícia lá e a polícia era liberada. E aí eu fiquei por último, o tenente veio, me levou até a sala do major. E aí o major abriu o computador no meu canal no YouTube e falou, pô, bacana, tô vendo aqui, como é que é? Me explica isso aí. E aí eu comecei a explicar para ele. Ele perguntou a minha vida inteira. Eu fiquei mais de 1 hora na sala dele. Podcast. Ele queria saber as minhas motivações para fazer aquilo. E eu contei toda a minha história, desde que eu era pequeno, de um episódio emblemático com meu pai. Tava gravando, né? Exatamente. E no final das contas, ele viu que eu não era um cara que estava querendo autopromoção para qualquer coisa. Ele via que, era por amor ao que eu fazia mesmo e que as minhas intenções eram das melhores. E ele falou, pô, Madaliano, faz o seguinte. Te colocar no P5. Continua fazendo o que você está fazendo, com responsabilidade, porque você fala com mais policiais do que eu, que sou comandante, através das redes sociais. Claro. E você pode escolher para onde você quer ir. Olha. Pô, eu quero ir para... Eu podia escolher qualquer lugar. Eu falei, eu quero ir para onde os índices criminais estão explodindo, que é lá pro fundão da zona sul de São José, Campo dos Alemães, que é onde o couro come mesmo. Porque, pô, quem gosta... Não, beleza, pode ir lá. E a hora que a gente sai da sala do major, o tenente sai dando risada, olha pra minha cara assim, e falou, você é um 71 do caramba, hein? Mas não é brincadeira, né? Sim. Eu falei, mas por que, tenente?
Porque o major, ele viu suas redes sociais e falou, isso aqui vai me dar problema, tenente. Isso aqui a gente vai ter que cortar as asinhas dele já, porque isso aqui não vai dar certo. Então ele veio pronto para te marretar e acabar com isso aqui. Aí você levou o cara na conversa, você fez o cara gostar do que você tá fazendo, falar para você continuar e deixou você escolher onde você ia trabalhar ainda. É muito, Então né? eu acho que falta um pouco disso, sabe? Essa proximidade, essa Você conversa. acha que, falando nisso, você acha que falta empatia? Muita, Né? A muita. pessoa Eu acho que uma das coisas que mais falta na polícia militar é empatia, empatia. né? Eu entendo que uma organização tão grande, né, uma corporação quase bicentenária, ela precisa sim regulamentar algumas coisas. Não dá para deixar Deus dará também. O cara meter a farda, sair fazendo uma dancinha com filtro, não Aí sei o não, quê. né? Tem que se regulamentar. Mas é assim, eu acho que existem limites. Eu tenho uma profissão, eu tenho deveres, eu tenho direitos. Né? E acima de um regulamento disciplinar ou de um código penal militar, eu tenho a Constituição, que me garante, por exemplo, a liberdade de expressão. E aí me vem essa diretriz, né, a PM 00603 de 21, e retira grande parte do Tudo, direito né? da Tudo liberdade de expressão do praticamente. policial militar. Então, O pessoal fala que essa liberdade de expressão, ela, dentro da polícia militar, quando o policial está fardado trabalhando, ele tem que seguir as regras da empresa, da organização, sim, tá? sim. Mas quando ele está fora, ele continua com a Mas liberdade de expressão, na né? teoria isso é lindo, mas você vê se algum policial militar que tem a sua rede social, seu Instagram, se ele tem coragem de se posicionar politicamente, por exemplo. Só, Paisano ali. só veterano. Só os veteranos. E olhe lá, tem Olha lá. veterano tomando paulada ainda, porque mesmo na inatividade ele responde ao regulamento disciplinar e tá se lascando aí. Exemplo agora, as últimas eleições, quantos policiais ali eles tinham receio de. Eles tiravam foto comigo, mas às vezes não postavam. Eles criam a foto para Para guardar, para mostrar, tá. ou amanhã depois quando tiver eleito, aí eles vão ter menos receio, né? Porque eles sabem que agora a máquina quer bater em mim de todo jeito. Então eles acabavam que não postavam, não pediam votos em rede social, mesmo paisano. Por quê? Por receio. Porque na teoria é lindo que sem farda você pode. Mas vai você abre lá seu Instagram hoje, declara apoio ao Madalhano, seu voto ao Madalhano, pede para todo mundo votar, o pessoal do meu serviço, vota no Madalhano aí. No outro dia você é transferido de companhia, eles mudam seu horário, então é uma covardia sem tamanho. Queria falar em agenda política, eu queria mudar de assunto. Queria falar sobre. Tem uma cena que está nossas redes sociais, você conversando com o governador do estado. Você já não era mais policial, né? Não, Não. não é. Você pediu baixa? Isso. Por que você pediu baixa? Cara, eu comecei a identificar todos esses problemas na polícia militar. Eu via bons policiais sendo presos porque mataram o ladrão, sendo transferido, batia a viatura, tinha que pagar a viatura, discordava de alguma coisa que o comando falava, mudava ele de horário. E eu achava isso um absurdo. Só que a gente, de dentro da corporação, você não pode falar. Não pode. Como eu disse agora há pouco, você tem uma mordaça lá, você perde a liberdade de expressão. Então eu vi ali uma oportunidade de sair da polícia e tentar, através da política, mudar isso. Você sai quando? Quando você pede? Eu peço baixa no começo de 2022, Depois da pandemia. depois da pandemia. Por pressão ou por motivação de você buscar algo que poderia realmente fazer mais para os policiais ou por pressão interna? Por motivação que veio de um inconformismo, né? Eu acho que a pessoa que ela é conformada morreu por dentro. Eu acho que você tem que sempre Você perde a procurar tesão. melhorar. Acaba perdendo aquela Sim, você vai motivação. ficar acomodado ali o resto da vida. E teve muita gente que, às vezes, em algumas discussões, teve oficial que veio falar pra mim, você não sabe nada, eu tenho 30 anos de polícia. Eu falei, parabéns. Cada um é cada um. Você ficou confortável ficar 30 anos no mesmo lugar, sendo a mesma pessoa? Eu não, eu acho que a vida pra mim é feita de ciclos. Eu tive meu ciclo na vida civil, eu tive meu ciclo no exército, tive meu ciclo na polícia, agora eu tenho meu ciclo na polícia, Legal. na política. Então, eu inconformado com isso, eu vi uma oportunidade de, através da rede social e na política, mudar essa realidade do policial. E então, no início de 2022, tem até o vídeo no meu Instagram, no meu YouTube. Aliás, eu tenho que repostar ele. Eu tive um problema nas redes lá que foram retirados vários vídeos. Eu gravo meu pedido de baixa. Eu fiz essa conta, eu conversei com a minha esposa e o meu filtro, eu falei para Deus, né? Acho que eu vou entender que a direção para eu fazer isso é essa, se eu conversar com a minha esposa e ela concordar comigo. Porque aquela ali pode discordar de mim, ela tem um pouco mais de pé Ela é no chão do que psicóloga eu. ainda, né? Sim. Ela é psicóloga. E aí eu cheguei pra ela e falei, eu tô com essa ideia aqui, eu quero pedir baixa, eu vou pegar tudo isso que a gente passa de ruim dentro da corporação, vou jogar nas redes sociais a fim de conseguir uma mudança e uma melhoria. E através disso... E ela apoiou. E ela
Apoiou. Eu não esperava. Foi E, uma e é surpresa. depois de 2022 que você cria o Não Podcast? Isso. Mas isso, assim, foi um quadro que eu fiz dentro do canal no YouTube, né? Que ele já era um canal bem engajado. E aí eu peço a baixa em 2022. Eu não falei porque eu ia pedir baixa pra ninguém. Eu não falei nem pra minha mãe que eu tava indo pedir baixa. Tá, A minha esposa que acabou contando pra ela, não era nem tá. pra ter falado. Então, dentro do batalhão, eu simplesmente cheguei um dia, aí fui lá Fez a no parte. P1 e falei: olha, eu vim pedir um favor pra vocês, eu prometo que vai ser o último, eu quero a folha amarela. A folha amarela. Ah, mas por quê? Porque vai sair mesmo, vou. E uma coisa muito curiosa de quando eu fui pedir baixa é que eu falava para as pessoas, elas não acreditavam. Era uma mistura assim de não acredito e os olhos delas, de todas, brilhavam assim, tipo, puta, ele teve coragem de fazer isso. E a maioria me falava, cara, um dia eu quero fazer isso também. Eu não vejo a hora. E você pensa, uma profissão que muita gente que está fora Briga para entrar, briga né? para entrar Nossa, e quem está difícil. dentro quer Com sair. 47 mil, 150 mil é uma concorrência. Sim. E não teve, acho que uma pessoa que eu falei que eu tinha pedido baixa que não brilhou o olho assim e falou, meu, uma hora eu quero pedir a minha também. Ter coragem, né? E aí eles me perguntavam, por que você está pedindo baixa? E aí eu falei que era porque eu ia mexer com rede social. Mas E quando na verdade a motivação não era essa. Teve um oficial que até me chamou na sala dele e falou, vou fazer uma entrevista de saída com você, informalmente. Por que você quer sair? Eu falei, olha, não me agrada estar num local numa empresa, onde acredite que as normas dessa empresa estão acima da Constituição Federal, por exemplo. Eu falei, mas a polícia não faz isso. Eu falei, faz. Eu tinha acabado de ler na internet um manual de direitos civis e políticos da própria Polícia Militar. A gente faz um compilado de vários tratados, de várias leis. E lá, eu não lembro agora qual foi o pacto. Não é o São José da Costa Rica, é um outro. Depois eu procuro e até te mando. E lá, no artigo 5º, se eu não me engano, falava que nenhuma organização, nenhuma empresa ou organização poderá suprir os direitos políticos das pessoas. E a Polícia Militar vem na sua diretriz lá fazendo o quê? Impedindo que os policiais se manifestem politicamente. Mesmo não fardados. Então, é muito bonito vocês na intranet terem esse manual para a gente usar com o público civil, mas aqui é o contrário, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. você está falando da política, né? E a gente começou a falar da política. E tem um vídeo que é bem legal, eu queria que você contasse como foi essa experiência de fazer um pedido diretamente ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre esse encontro, como é que foi? Foi legal, não foi tenso? Como você chega ao governador? Porque você chegar numa autoridade política igual o governador, você passa por várias barreiras, né? Conta um pouquinho desse episódio aí que... Isso foi em 2022. O Tarcísio, então, era candidato a governador. Ele ganha o primeiro turno e, após ele ganhar o primeiro turno, os partidos se juntaram, fizeram uma espécie de confraternização ali em apoio, né, a ele e chamaram ali os candidatos que tiveram um bom desempenho nas eleições. Eu, após a minha baixa, eu saí candidato a deputado estadual, pressionei lá o partido, estourei a bolha, que a expectativa deles, eles não me contaram, era que eu fizesse de 2 a 5 mil votos, fosse muito bem. Eu acabei fazendo 40 mil votos. Caramba. Sem fundo eleitoral praticamente, sem apoio de ninguém, sem nome de Bolsonaro, sem nome de Tarcísio, sem nada. Só a minha luta, o celular. E então a gente vem para o segundo desses turno. 40 mil, essencialmente policiais militares e Na época eu acredito que foi meio a meio ali. Eu acho que metade policiais e metade meu público da internet, né, o público civil. E aí eu vou nesse evento, nesse jantar, em apoio ao Tarcísio de Freitas no segundo turno. E após o jantar... Ele já te conhecia lá como celebridade? Não. No seu YouTube você estava com quantos mil já nessa? 700 mil. 700 mil. Isso. Tá. E no Instagram, 130 mil, se eu não me engano. Tá. E aí, após o jantar... Hoje, o seu YouTube tá com quanto? 1 milhão. 1 milhão. E o Instagram? 192 mil. Então vamos aumentar esse número aí, galera. Desce aqui embaixo, segue aí o Madalhando aí, meu. Vamos aumentar esse número dele. Boa. Fala aí. E aí, após o jantar, o pessoal formou uma fila gigantesca para fazer vídeo, tirar foto com o Tarcísio. Eu fiquei na fila ali. E ele mesmo, depois de uma campanha exaustiva, você viu que o cara tava cansado, ele ficou ali, ó, de bom humor do começo ao fim, puxando papo com o pessoal, dando risada. E aí chegou a minha hora lá, eu ia só tirar uma foto, mas senti ali no coração de fazer um pedido para ele. Já meteu o celular lá, né? Mesmo, já pedi, a esposa filmou. A esposa tava filmando. E aí, mesmo tendo sido derrotado, né, numa eleição, fiquei de terceiro suplente,
Diferença mínima. E por pouco eu não assumo E agora, é isso, hein, por meu? pouco eu não assumo agora que o deputado que tá na minha frente foi eleito prefeito na cidade dele, aí o primeiro suplente vai subir, meu, quase, quase. Mas enfim, Coisas mesmo, da política. mesmo coisa da política. Mesmo tendo perdido essa eleição, eu chego para ele e faço um pedido para que ele olhe de forma mais humana para a polícia militar e volta naquilo que a gente falou, que é a empatia, porque falta muita empatia na polícia. Porque isso vai refletir em menos policiais pedindo baixa, em mais pessoas do público civil vindo prestar o concurso, isso vai aumentar o efetivo e vai aumentar a sensação de segurança. Então eu faço esse pedido para ele, para que ele olhe de forma mais humana pelos policiais. Né? Ele fez uma série de promessas lá, que depois vocês assistam o vídeo e vê se foi cumprido, se não foi cumprido. Eu vou até. A galera, o negócio é o seguinte: o pessoal do podcast entrevista pessoas, autoridades, pessoas sensacionais igual o Madalhano. E aqui embaixo na descrição vou deixar o link desse vídeo. Aí depois você decide aí, né? Decide aí. Cumpriu, não cumpriu. Isso aí, Mas assim, foi muito receptivo, foi muito educado. Tive outras oportunidades ali de conversar com ele. Não foi a primeira vez. Esse vídeo, em 2022, foi o primeiro que você faz. Isso. Aí você ganha notoriedade, que é do lado do Tarcísio de Freitas, né, aqui em São Paulo, e você se destaca como uma figura política dentro da Polícia Militar. Sim. Mas tem outros vídeos aí que ficou tensão o ambiente lá, não ficou não? Quer falar sobre isso? Teve um vídeo desse ano que foi o tenso. clima ficou mais tenso. Foi tenso. Aí Tarcísio já é eleito governador do estado. A autoridade, né? Sim, o chefe supremo da polícia. O que me chama atenção nesse tipo de vídeo até é como você chega próximo à autoridade. Existe toda uma blindagem. Esse vídeo que você chega como qualquer um do povo, próximo a uma autoridade de estado, eu não estou falando de você, mas estou falando que qualquer um poderia ter feito aquele tipo de chegar próximo ao governador. É um local de risco. Aí fica aquele empurra, né? É um risco, né? Como que você assim chegou? como aconteceu foi esse com o Bolsonaro, né? Que estava muito ali no corpo a corpo, acabou tomando uma facada. O presidente Trump é um pouco mais longe. Sim. Né? Mas foi um evento político, eu fui lá e o governador estava presente. Mas quando você chega então, conte mais, quando você chega desse evento, o pessoal já sabe quem é você. Com 1 milhão de seguidores, o pessoal te conhece. Gente, eu tive a oportunidade de almoçar com ele na padaria. Eu atendi a padaria, eu quero tirar foto com ele. Você fala lá, eu fui lá, você lembra disso daí? Eu falei, vou lá, vou tirar foto com ele. Então, você é conhecido. Mas se você chega num evento que você é conhecido e pelo seu histórico, e até vou abordar isso no próximo bloco, né? No seu histórico é de proteger os policiais, evidentemente que os policiais que estão fazendo a proteção da autoridade não vão permitir que você chegue próximo, por N motivos, né? N motivos, né? Então, como que você vai chegando lá? Você avisou, não avisou? Como que você foi indo? Eu adotei uma estratégia de não avisar onde eu vou, os lugares que eu vou. Quando isso é possível, né? Agendas políticas, tem vários vídeos legais. Campanha você tem que avisar, né? Campanha eu vou estar tal dia em tal lugar, mas enfim. Estrategicamente, em alguns lugares eu não aviso que eu vou. Por quê? Eu fui receber uma honraria no Palácio dos Bandeirantes, né? No Palácio do Governador, uma vez, e eu postei um dia antes que eu ia estar lá. E uma pessoa me ligou e falou, cara, estão montando uma operação aqui para você não entrar. Poxa, você recebeu uma deputada, Fabiana Barroso, me convidou para eu receber uma honraria lá. E eu fui, na época eu era assessor de um vereador em São José dos Campos. Tá. Eu fui com o vereador que está no 7º mandato, né, com uma idade avançada já, no carro oficial, com ele do meu lado, barraram a gente na portaria e não queriam deixar entrar de jeito nenhum. E aí veio um oficial e pediu meu documento, veio outro oficial e pediu meu documento de novo, e o documento já estava com o outro, e pergunta daqui, pergunta dali, até que chegou uma hora que eu virei para a tenente que estava lá e falei, olha, tenente, eu não sei responder mais as coisas que você está me perguntando, eu já falei tudo que eu sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a deputada aqui, e aí você pergunta para ela, vocês conversam, aí você pergunta o que você quiser para ela. Porque o que eu podia falar, o que eu tenho de informação, eu já te passei. E eu tô aqui, ó, quase mais de meia hora. Eu vou chamar a deputada aqui, você conversa com ela. Ah, não, peraí. Aí liberou. Mas liberou assim. Os policiais que estavam me cercando na portaria, quando eu entro no auditório, estavam lá. E aqui, vamos supor que aqui é a parede, eles fizeram, eu encostado na parede, fizeram um triângulo aqui, ó. E o tempo todo me seguindo. Atenção, né? E como se eu fosse fazer alguma coisa, fazer alguma arruaça lá. Mas caíram do cavalo, porque o pessoal da educação que estava mais adiante, quando o Tarcísio foi falar, puxaram o couro, levantaram bandeira, Tarcísio não, sem dinheiro para educação, e começaram a fazer aquela feiura. E aí saíram, foram lá, rasgaram cartaz. Mas esse não foi o vídeo tenso.
Esse não foi o tempo. Não, esse não. Esse foi Foi a. tranquilo isso aí. Foi aquela questão de, né, como que eu chego nos lugares e consigo chegar perto das pessoas. Então, o que foi tenso foi um que você... Isso, aí a partir desse episódio, eu falei, eu não vou mais avisar com antecedência os lugares que eu vou. Tá. Que foi o caso desse último evento aí, onde o Tarcísio estava presente, e nem foi a intenção, eu fui prestigiar um amigo que estava lá, saindo candidato a prefeito, e aí a hora que saiu, eu falei, poxa, vi mais uma oportunidade ali de agregar alguma coisa, porque é fácil você sair arranjando briga com todo mundo. Esse é mais fácil. Né? Mas agora você arranjar uma briga que vai agregar alguma coisa, que vai mudar a realidade de alguém, Aí que você vai... chega lá e... Então você chega com um problema, Então, com uma mas solução. o que eu acho, assim, só perguntando, como que você teve acesso ao governador? Até falou com o meu pessoal, foi policial, mas a gente tinha várias linhas de acesso às autoridades. E você chega, não avisa ninguém e o pessoal não reconhece. O público Chegou de civil boné e não óculos, né? Não, tava normal, de cara limpa, né? Capuz, não? Não, Aí você- cabelo reconhecível, né? Cara limpa. E aí eu fui chegando, tava aquela muvuca, o pessoal tirando foto, selfie, não sei o Isso que, vai a escolta adentrando. ali, e eu fui indo. E ninguém te Aí no reconheceu. momento a escolta viu, e a gente que foi policial, que é policial, bate o olho já sabe, né? O cara já Já mete ganhou, no já rádio. pá. E aí o pessoal já viu que eu tava Vai lá. dar QRU, como o pessoal diz, né? E aí você vê que o pessoal ficou tenso, mas eles vão fazer o que ali? Tá uma baita de uma muvuca, um monte de gente. Aí os caras vão chegar e fazer igual segurança de presidente, pular em cima de mim, igual o futebol americano ali. Não vai rolar. E aí eu Mas, cheguei. mas você chegou. E eu acho que ao as lado redes do- sociais trazem um pouco disso. Então, mas né? você chegou ao lado. Esse é o negócio, você chegou ao E aí eu lado. chego com o celular, como muitos outros estavam ali. Ele te a câmera. reconheceu? Hoje, inclusive, quem sou eu, o governador me 1 reconhece? milhão. Isso é 1 milhão. E aí eu chego lá com o celular e ainda espero um ou outro terminar de falar com ele. E aí eu falo, governador, gostaria de agradecer o senhor, o bônus foi pago, né? Os policiais militares estão felizes e tudo mais. Foi E, tenso. a gente gosta muito do senhor, votamos no senhor, mas eu vou ter que perguntar, esse ano para a polícia vai ter aumento? Nossa, aí Nossa, a hora que eu falo isso, fechou o tempo. Ele fecha a cara dele, e aí eu tô com o celular aqui, e a escolta dele vem apertando aqui, ó. O stop. tocando no seu. Para parar de gravar. E por um lado eu entendo que é o serviço deles, preservar a imagem do governador e tudo mais, mas eu não tava ali com a intenção de colocar o governador em saia justa, denegrir a imagem dele. Foi uma pergunta sincera. Teve um vídeo que rolou no WhatsApp um tempo atrás, de uma policial fardada. Inclusive, a parte desse vídeo você nem publicou. que eu Não, sei nem disso, publiquei. né? A parte mais tensa ali eu nem Vídeo publiquei seu. já para não. Claro. A intenção não é denegrir ninguém. E aí teve um vídeo de uma policial fardada que pergunta pra ele do bônus, muito tempo atrás. E ele dá risada, ela dá risada. E esse vídeo rodou, assim, o WhatsApp não teve problema nenhum. Falei, Mas talvez ele te conhecesse, porque se ele. acredito Cara, que não. com 1 milhão? Ele fechou a cara e eu esperava, na verdade, eu esperava uma resposta mais. Nem que fosse um politiquês ali, né? Mas Olha, veja bem, nós temos que valorizar os policiais, estamos estudando, debruçados em cima de não sei o que, do orçamento. Mas não. Falou, pô, não, aí no final acho que até falou, soltou ai, você me fode, não sei o quê, aí os caras. Enfim, deu um. E eu falo pra escolta dele, falou, ó, eu não vou publicar esse vídeo com a intenção de denegrir Ele não o publicou. governador. Não, Então eu publiquei o básico ali, que é a pergunta, a resposta e Não, mas além daquilo lá ali. no canal Segurança e Defesa, né, tem bastante comentários do pessoal, fala muito desse aumento que não teve, mas pagou o bônus e tal. Isso é uma política do governador, né? É política de governo, Mas né? assim, o bônus não é mais que obrigação pagar. Então, só que é aquela história. É aquela história do bode na sala, sabe? Não sei se você já ouviu. Não. Tinha um conto aí, né? Tinha um cara, ele estava muito infeliz na casa dele, porque era muitos problemas, a esposa só reclamava, os filhos reclamavam e só brigaiado. E ele vai até um cara, um sábio, né? E pergunta, pô, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, é só reclamação em casa. Eu falo o seguinte, pega um bode e põe na sala. Eu falei, mas como assim pega um bode? Não, põe lá e depois você volta. Aí ele pegou, colocou o bode lá na sala, amarrou o bode e deixou lá. O bode foi ficando lá. E aí começou a comer as coisas, cagar em tudo, mijar em tudo, e virou uma desgraça. E o assunto passou a ser o bode que estava lá. O problema, o transtorno que o bode saía, que o bode causava. Passado ali um tempo, um mês, ele volta até esse amigo sábio dele e fala, e aí, agora? Agora você vai lá, você vai tirar o bode de lá, você vai limpar toda a sujeira que ele fez, você vai deixar tudo arrumadinho, trocar o que ele estragou, vai deixar a sala um brinco. Ele foi lá e fez isso. E a partir desse dia, ele foi tido como salvador em casa. Poxa, você foi o cara que você arrumou tudo, você tirou o problema que a gente tinha. Mas a pessoa esqueceu que ele quem trouxe o problema. Ele criou um problema, ele trouxe a solução para o problema que ele criou, esqueceram-se os outros problemas que se eram tratados antes do bode, ele sai como salvador da pátria.
Então eu vejo que principalmente a bancada da segurança pública faz muito, eu não vou generalizar. Tem pessoas que fazem um trabalho excepcional aqui em São Paulo. Em São Paulo, né? Eu sei que tem pessoas que têm intenções muito boas, né, que é o caso do secretário de Segurança Pública, o Derrite, que é um cara que eu tiro o chapéu. Ele não vai conseguir mudar as coisas do dia para a noite, mas dali para baixo eu vejo que tem muita gente que cria o problema e aí ele vende a solução e sai como salvador da pátria. Então, mas ele não vai dar aumento, mas ele deu bônus. Ele fez mais que a obrigação dele. No governo Dória, quando o bônus estava atrasado e a database não era respeitada para aumento, Major Meca, por exemplo, ficava gritando em rede social lá, desgoverno Dória, que não respeita o policial, que não cumpre as leis. O governo Tarcísio também está mais uma vez com o bônus atrasado, atrasou a primeira vez, pagou. Está novamente, acho que com 5 bimestres atrasados, se eu não me engano. Não foi respeitada a database esse ano, não foi dado aumento. E você vê que geralmente não é. Geralmente é em março, né? Mas geralmente não. Sim, geralmente não é. Mas quando não era com o Dória, a postura era uma. E quando não é com o Tarcísio, você acha que com o Dória era mais hostilizado? Os servidores eram mais hostis em relação. Não digo servidores, né? Eu fico aqui no meu quadrado falando da segurança pública. A bancada da bala, no mínimo, fazia um teatro ali. Que seja, porque teve o episódio também do Dória comer o toco do Major Meca numa reunião, e tem um vídeo disso dele falando, ô Meca, eu queria falar uma coisa pra você aí, ó, não dá pra você ter um comportamento na tribuna e outro comportamento comigo aqui, tá? Falar comigo aqui de um jeito, chegar lá na tribuna... Ele como deputado ou ele como... Deputado. Tá na sala, assim, ó, o Dória na ponta da mesa, o Meca ali e ele... Cabe ao legislativo fiscalizar o executivo. Então, mas aí na hora você acha que abriu a boca pra falar? Não falou nada. Colocou o rabinho entre as pernas e ficou quieto. E aí agora com o governo Tarcísio não cobra. E o deputado federal Capitão Augusto está nas redes sociais dele, eu fiz esse corte, eu postei no Instagram também. Ele fala, em outros governos a gente cobrava, mas o Tarcísio a gente não precisa cobrar porque ele é nosso amigo, né? Pô, então acaba com o legislativo. Falar em amigo, até queria fazer esse bloco, que os policiais eles têm muita necessidade, muita gente fala, deixa nos comentários que quem esses policiais elegem acaba se distanciando, principalmente os deputados, né, federais, estaduais. E o que a gente tem visto é que muitos policiais acabam enviando esses pedidos não mais para os deputados, mas para você, nas suas redes sociais, vídeos, queixas, né, serviço, né? O que você acha que leva a essa situação? Em vez do policial buscar o seu deputado, que é o seu representante, porque votou, né? Não é ele o policial, mas ele como cidadão, ele já não tem mais essa confiança no legislativo e ele passa a fornecer para você, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, vídeos falando do que está acontecendo em quartel. Então, primeiro, eu acho que é empatia, confiança, mas mais do que isso, a voz dele ser ouvida. Como você enxerga essa dimensão de você ser um representante desses policiais? Eu sou a prova viva, né, e o reflexo, né? Esse símbolo, esse nome, essa confiança se criou única e exclusivamente por incompetência do sistema de quem foi eleito. Por quê? Se a Polícia Militar funcionasse, né, na sua totalidade, com mais empatia, cumprindo realmente ali as normas, olhando pela base da pirâmide, e os deputados, os governantes eleitos realmente representassem os policiais militares, corressem atrás dos direitos deles, defendessem eles, eu não existiria, eu seria uma pessoa irrelevante gritando com uma câmera. Eu não teria a relevância que eu tenho hoje, eu não teria os números que eu tenho hoje, então eu sou a prova viva da incompetência deles. Amanhã ou depois, se elegerem pessoas, não digo nem eu, mas outros que chegarem lá e desenvolverem um trabalho bacana, não vão surgir outras pessoas, outras figuras como eu. É reflexo disso. Então, o policial militar ele veio de várias decepções políticas, né? Eu não vou citar nomes aqui, né? Depois em off a gente até conversa, mas vocês vão saber, vão puxar na memória aí, pessoas que foram eleitas com a bandeira de que ia fazer tudo isso que eu, de uma forma mais light, mas que faria. Do policial aqui em São Paulo, do policial do bombeiro, né? Que a gente, aqui em São Paulo é a Polícia Bombeiro, é uma instituição só. Você acha que o policial acredita sempre numa história que não pode ser realizada? Porque o legislativo não tem o poder de executar. Ele tem o poder só de fiscalizar. No máximo uma emenda PIX, uma emenda aqui, mas assim, aí eu voto, falo, ele vai mudar, aumentar meu salário. Não compete ao deputado aumentar o salário. Não compete, mas assim, existem várias coisas que podem ser feitas. A parte da fiscalização, por exemplo. Já existe uma lei, um decreto de 2007, que regulamenta o horário do funcionalismo público.
inclusive da Polícia Militar, que fala que as unidades, o serviço onde o plantão ele é ininterrupto, o atendimento é ininterrupto, poderá ser feitos plantões de 12 horas por 36 horas contínuas de descanso, né? E 1 hora para alimentação e descanso. Então, esse decreto, ele aplica-se à Polícia Militar. É nesse decreto que está o horário de estudante da Polícia Militar. É nesse decreto, dali que eles tiram que o patrulheiro tem 1 hora de almoço, que a administração tem a hora que tem, faz o horário que faz. E lá no seu artigo 23, se eu não me engano, diz que os chefes e comandantes diretos que descumprirem essa norma serão responsabilizados. E aí a gente vê, uma das principais reclamações que eu tenho é reunião mensal. Para quem não entende, o policial trabalha dia sim, dia não. Muitas das vezes mora longe de casa, 100, 200, 300, 600 quilômetros de casa. E aí ele tem 36 horas para ir até a sua residência, ver sua família e voltar. Né? Lavar uma roupa, pegar alguma Depende de coisa. pegar busão aí, mas E aí na folga eles fazem uma reunião mensal. Aí o policial militar não consegue ir embora para casa. E aí ele fica 3 dias sem ver a família. Se ele tem uma escala extra na outra folga, ele fica ali 5 dias sem ver a família. Só que a gente tem uma lei que já limita isso, que proíbe que seja feita essa reunião. tem um vídeo legal que você foi numa reunião Exatamente. num templo, né? E aí eles não mandam isso para os deputados que têm o poder na mão de ir até o batalhão, de ir até uma reunião dessa, como eu fui, e chegar. Se eu fosse deputado naquela reunião, eu iria lá, faria o uso da palavra, e no microfone eu diria para o comandante do CPA, que era a autoridade máxima lá, que eu queria a ordem de serviço da reunião e as escalas de serviço 2 dias antes, 2 dias depois. Porque eu ia colocar no papel o comandante do CPA e mostrar que você está descumprindo um decreto de 2007 do governador do estado de São Paulo. Descumprimento de ordem superior do chefe supremo das Você polícias. está tirando um policial que era para estar com a família em casa. Aí não cabe ponderação dos órgãos corregedores da polícia, cabe Não, aplicação da lei. Tem que né? aplicar a lei. E assim, a lei tá para todo mundo. Acontece que eles só querem aplicar a lei na base da pirâmide. Lá em cima ninguém quer se dispor. E entra num outro ponto, que eu acho que é por isso que os eleitos lá não fazem o que tem que fazer, porque eles vão se dispor. Você acha que algum dos oficiais ali que é deputado, que federal, estadual, ele não conhece o comandante fulano de tal? Ou ele não foi, não teve com ele na academia, claro. ora foi subordinado, Mas ora você outro acha que foi eles não se superior, dispõem porque eles já estão contemporâneo? pensando na próxima eleição? Também, também. Mas principalmente por questões pessoais. Poxa, você chega num batalhão, aí o comandante daquele batalhão vai ser o contemporâneo. Você vai se dispor com o cara. Mas você está na função de legislador. E aí eles, né, o senhor mais do que eu pode afirmar, né, o oficialato fechado. Podem até não se gostar, Tá. mas são articulados, são fechados. Aí vai começar uma briga de um expor o outro, de um cobrar o Mas outro. ele foi eleito Para isso. para isso, né? Mas não faz. Aí eles conseguem os outros currais políticos deles, né, que assim podemos dizer, e vai alimentando com esperança, com isso, com bizu, com aquilo, porque esse é o combustível do mal político, né, é alimentar com esperança de algo melhor que está vindo, que está chegando, que estamos trabalhando, e aí ele vai fazendo, criando bases em outras áreas, em outros segmentos, para não depender do policial militar, porque ele sabe que fatalmente ele vai decepcionar o policial militar. Então ele vai para o agro, ele vai para a segurança privada, ele vai para o embate ideológico, e aí ele deixa de depender do policial militar, e para ele tanto fez se ele está defendendo o policial ou não. Ele mantém a aparência dele, que outrora ele foi policial, e cria problemas, soluciona problemas e sai como salvador da A pátria. história do bode, gostei. É a história do bode. E até é interessante você personificar a voz dos policiais. Você personifica a voz dos calados, que são, em tese, oprimidos, né? E normal, hoje a geração Z, essa nova geração, buscar falar mais porque eles nasceram nesse tipo de comunidade, de sociedade, onde eu preciso falar, onde eu quero ser ouvido. E muitas vezes o militarismo não permite isso. Ô, Madaliano, qual é a mensagem que os policiais desejam realmente transmitir à população? Você acredita que há falhas na comunicação da Polícia Militar, evidentemente, né? Você acabou de falar que é institucional, não é institucionalizado para dentro, sim para fora. Qual que é a mensagem hoje dos policiais militares, do policiamento, que eles querem levar para a população e não conseguem falar? O que está preso aí? O que falta entre polícia e comunidade? Pinta-se uma imagem muito ruim da polícia. Então a gente vem com uma mídia que tem viés ideológico, a gente vem com hoje um governo federal, na minha opinião, pessoal,
que também desmotiva, desqualifica as forças de segurança. Então, pinta-se toda uma polícia que é truculenta, quando na verdade não é. Eu comecei com o meu canal no YouTube para mudar essa imagem. Eu, quando era mais novo, que eu falei para minha mãe que eu queria entrar na polícia, eu não sei da onde que colocaram essa ideia na minha cabeça, que eu disse para ela que o meu medo na polícia não era o ladrão, mas era a corrupção lá dentro, que se eu visse alguma coisa eu não ia ficar quieto, que ela me conhece, eu não ia ficar quieto, eu ia levar isso para frente. E nos 7 anos que eu fiquei na Polícia Militar trabalhando na rua, ouvi falar de casos, mas nunca vi um caso na minha frente de coisas que na minha mente aconteciam. Mas por que uma criança de 15, um adolescente de 15, 16 anos tinha essa ideia formada na cabeça de que a polícia é corrupta? Por causa de uma mídia enviesada, né? Não só nos jornais, mas no entretenimento, nas novelas. Então, Você sempre mostra o policial pegando dinheiro, dando porrada, sim, dando tiro, né? Mas e aí, essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Eu entrei achando que essa era a realidade. E hoje eu sei que não é porque eu vivi lá dentro. Então eu acho que do principal é isso que o policial quer mostrar. Olha, a gente está do mesmo lado. Quantas vezes eu cheguei numa comunidade, principalmente, né, mas não só lá, para socorrer alguém. Isso está falando da polícia militar no Brasil, Sim. Incluindo a polícia militar do Rio de Janeiro, que o pessoal fala que o pessoal. Pô, às vezes mas, o pessoal vai na eu já comunidade. tive contato lá com os policiais do Rio de Janeiro, é que lá é um estado bem crítico, mas os policiais, na sua essência, são boas pessoas. E às vezes você chega lá para ajudar alguém, às vezes até um próprio morador da comunidade que sofreu um acidente, alguma coisa, e você é olhado como vilão, as pessoas ficam te olhando de canto de olho, passam, cospem no chão. Então acho que é isso que eles querem mostrar. Olha, a gente está do mesmo lado, a gente precisa de vocês. E aí, por conta disso, a população às vezes chama a polícia para resolver um problema, alguém que está agressivo, a polícia precisa usar de força para deter aquela pessoa que está agressiva, e usa de força também. E aí aquela pessoa que pediu socorro para a polícia já está com o celular ali filmando, fala, mas não precisa disso, para que isso, seu policial? O senhor está sendo O cara faz um corte no que interessa, né? Então, e porque vem se moldando a cabeça das pessoas uma realidade que não existe. Por quê? Acho que para preservar o caos, a desordem, porque aí lá em cima faz-se as roubalheiras, os esquemas e tudo mais, e a gente está se degladiando entre a gente e não presta atenção. Eu tive a oportunidade de viajar para alguns países, né? Planeta, e essencialmente a população apoia ações policiais. Sim. Gosta da sua polícia. Estados Unidos, a maioria já sabe, você, mesmo com a funcional, você sendo policial pro Brasil, você vai funcional lá, você tem desconto de entrada em parques, você não paga imposto, tem desconto em quase todas as lojas. E aqui no Brasil, você está falando que a própria mídia, ela acaba, novelas, os programas acabam mostrando ou apresentando um lado ruim do policial. O policial entra para roubar, entra para matar. E lá é o contrário. Lá não. Lá é o contrário. Lá os programas policiais, aliás, os jornais, os programas, o entretenimento sempre mostra o policial como um herói, né? Como um cara correto. E aqui não, aqui é o contrário. Eu tive a oportunidade de ir para fora também, eu não consegui ir no SeaWorld, né? Eu tive que a agenda estava apertada, eu escolhi, eu fui para 1 milhão, agenda apertada, né? Vários eventos, mas tá certo. Quando a gente estava no Haiti, foi só um final de semana que a gente foi passar lá em Miami. E aí eu podia escolher. Tinham 3 lugares para ir, só ia dar tempo de ir em 2. Tá. E aí eu fui na Disney e fui em Orlando. Fui no Epcot e fui na Universal Studios. Tá. E eu queria ter ido no SeaWorld. E falaram que lá no SeaWorld tem uma entrada própria ali para os militares, que mostra um militar no telão, que a baleia, a orca vem e faz a nadadeira faz uma continência, você não paga para entrar. Então, que sensacional. Para qualquer policial, qualquer militar ou policial do planeta. Sim, não é só policial americano ou militar americano. Aqui tem também os descontos, isso e aquilo, né? Mas é aquela camaradagem. Aquela camaradagem da população. Que se pegar a PM vai colocar vai colocar no papel, é crime, é isso, é aquilo, enfim. Mas lá é oficial, você vai na Navy, né? Que é uma rede de lojas americanas, você tem, eu acho que 50%, 70% de desconto em qualquer produto. É uma coisa muito louca aí. E por acaso eu estava com a minha funcional e acabei utilizando. mas essa é a nossa sociedade, né? Esses órgãos de imprensa desvirtuando realmente como que é o policial. E é uma pena. Eu acho que de pouquinho em pouquinho isso vai mudar, tá mudando, mas vai tempo. E aí, o exemplo é o nosso canal, né? O podcast Pensa Alto, onde a gente entrevista, hoje a gente entrevistou o Madalhano, que ele contou um pouquinho da sua vida, contou de vários fatos pitorescos e trouxe essa mensagem aí para você que
é entusiasta do tema, você que é militar, você que é policial, que a população, não sei se você gosta, mas o que acontece é essa mídia, né? Muito forte. Adalino, obrigado pela Eu que conversa. agradeço. A gente se vê numa outra oportunidade. Valeu, Combinado. até mais. Obrigado, gente. Valeu.